Josué capítulo 18. Depois da conquista da terra, toda a Assembleia de Israel se reuniu em Siló para armar o tabernáculo. Porém, 7 tribos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão ficar parados, em vez de avançar e conquistar a terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para que se preparem, percorram a região, examinem a terra e façam um mapa do território prometido a cada tribo e depois voltem para mim. Os enviados farão um mapa dividindo o território em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Vocês demarcarão a terra em 7 partes e depois trarão para mim a sua descrição. E eu farei um sorteio na presença do Senhor, o nosso Deus, para ver qual parte ficará com cada tribo. É bom lembrar, porém, que os levitas não receberão nenhum território. Eles são sacerdotes do Senhor, o que é a melhor herança. As tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, de acordo com a promessa feita por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens escolhidos para essa tarefa partiram a fim de mapear a terra, Josué deu as seguintes instruções: Percorram a terra e façam uma demarcação dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês em Siló perante o Senhor. Os homens foram e fizeram a tarefa pedida. Demarcaram o território inteiro, dividindo-o em 7 partes, e fizeram listas das cidades de cada parte num livro. Depois voltaram a Josué ao acampamento em Siló. No tabernáculo de Siló, Josué fez um sorteio na presença do Senhor e distribuiu as terras para cada tribo. A parte de terras dada por sorteio aos grupos de famílias da tribo de Benjamim ficava entre as tribos de Judá e de José. A fronteira norte começava no Rio Jordão, seguia para o norte de Jericó, dirigia-se depois na região oeste, através da região montanhosa e do deserto de Bet-Aven. Dali, a fronteira ia para o sul até Luz, também chamada Betel, e continuava descendo até Atarote-Adar, situada na região montanhosa ao sul de Bet-Horon Baixa. Nesse ponto, a fronteira dobrava para o sul, passando sobre a montanha próxima de Bet-Horon e terminava em Kiriat Baal, que é a mesma Kiriat Jearim, cidade pertencente à tribo de Judá. Esta era a fronteira ocidental. A fronteira sul ia da extremidade de Kiriat Jearim até a fonte de Neftoa, descendo até a base da montanha que está de fronte do vale de Ben-Rinom, ao norte do vale de Refaim. Dali, continuava pelo vale de Ben-Rinom, atravessava a parte sul da antiga cidade de Jerusalém, pertencente aos Jebuseus, e continuava descendo até Enrogel. De Enrogel, a fronteira seguia rumo ao nordeste até Ensemes e até Gelilote. Depois, descia até a pedra de Boã, filho de Ruben, passando pela linha norte de Arabá. A fronteira descia então penetrando na Arabá, depois passava por Bet-Ogla e terminava na baía norte do Mar Morto, no extremo sul do Rio Jordão. Essa era a fronteira sul. A fronteira oriental era delimitada pelo Rio Jordão. Essas eram as fronteiras que demarcavam o território dado à tribo de Benjamim, de acordo com seus grupos de famílias. Estas são as 26 cidades do território dado a Benjamim, de acordo com os grupos de famílias: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefraramonai, Ofini e Geba. Eram 12 cidades com seus povoados. Gibeon, Ramá, Berote, Mispá, Quefira,
Moça, Requém, Irpém, Tarala, Zelá, Elefe, Jebus, ou Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Eram 14 cidades com seus povoados. Todas essas cidades e seus povoados foram dados à tribo de Benjamim, de acordo com seus grupos de famílias. Josué, capítulo 19. O segundo sorteio saiu para a tribo de Simeão, de acordo com os grupos de famílias. A herança dele ficava dentro dos limites das terras dadas a Judá. A herança de Simeão incluía as seguintes cidades com seus povoados: Berseba, ou Seba, Moladá, Hazar-Suão, Balá, Azem, Eltolate, Betum, Ormá, Ziclaque, Bet-Marcabote, Hazar-Susa e Bet-Libaote e Suarém. Eram 13 cidades com seus povoados. Aim, Rimon, Éter e Assã. Eram 4 cidades com seus povoados, e todos os povoados que havia ao redor dessas cidades para o sul, até Balat-Ber, também conhecida como Ramá, no Negueb. Essa é a herança da tribo de Simeão, de acordo com os grupos e famílias. Assim, a herança da tribo de Simeão foi tirada de uma parte da herança dada a Judá, visto que o território da tribo de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu a sua herança dentro do território de Judá. A terceira tribo a receber o território por sorteio foi Zebulon, de acordo com os grupos de famílias. A fronteira desse território começava no lado sul de Saride. De lá ia para o oeste, chegando perto de Maralá e de Dabesete, e se estendia até o ribeiro que passa em frente do Joquineão, a leste desta cidade. De Saride seguia rumo leste para o lado do nascente até a fronteira de Quislote-Tabor, e dali até Taberate e Jafia. Depois continuava a leste de Gat-Éfer, Et-Cazim e Rimon, e fazia uma curva na direção de Neá. A fronteira norte de Zebulon passava por Hanatom e terminava no vale de Ifitael. Nestas áreas estavam reunidas as seguintes cidades, além das que já foram mencionadas: Catate, Nalau, Zinron, Idala e Belém. Eram 12 as cidades com seus povoados. Essa é a herança da tribo de Zebulon, de acordo com seus grupos de famílias, com suas cidades e com seus povoados. A quarta tribo a ser sorteada foi Issacar, de acordo com os grupos de famílias. Seus limites incluíam as seguintes cidades: Jezreel, Quissolote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enradá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Sazima e Bet-Semes. Ao todo, 16 cidades com seus povoados. A fronteira de Issacar terminava no Rio Jordão. Essas são as cidades com seus povoados, dados por herança à tribo de Issacar, de acordo com os grupos de famílias. A quinta tribo a receber seu território por sorteio foi Asser, de acordo com os grupos de famílias. As fronteiras do território de Asser incluíam as seguintes cidades: Recaute, Hali, Beten, Akzaf, Alamaleque, Amade e Missal. A oeste, a fronteira ia desde o Carmelo até Sior-Libinate. De lá, virava para o leste, seguindo para Bet-Dagon, seguindo até Zebulon, no vale de Ifitael, e continuava ao norte para Bet-Emeque e Neiel. Saía então a leste das cidades de Cabul, Hebron, Reobe, Ramon e Caná, até chegar a grande Sidom. Dali, a fronteira virava para Ramá, até a cidade fortificada de Tiro,
e terminava em roça na encosta do mar, na região de Aquisibe. O território incluía também Umá, Afeque e Reobe. Ao todo, eram 22 cidades com seus povoados. Essas são as cidades com seus povoados dados por herança à tribo de Asser, de acordo com os grupos de famílias. A sexta tribo a receber o seu território por sorteio foi Naftali, de acordo com os grupos de famílias. Sua fronteira começava em Judá, no carvalho de Zanim, e se estendia ao longo de Adame Neguebe e Jabinel e até Lacum, terminando no Rio Jordão. A fronteira ocidental começava perto de Relefe, passando por Asnot Tabor e dali a Ucote. Chegava até a fronteira de Zebulon no sul, a Ser a oeste e ao Rio Jordão a leste. As cidades fortificadas situadas nesse território eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enrazor, Iron, Migdal-el, Horém, Bet-Anate e Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Essas são as cidades com seus povoados dados por herança à tribo de Naftali, de acordo com seus grupos de famílias. A sétima tribo a receber o seu território por sorteio foi Dan. De acordo com os grupos de famílias, o território abrangia os seguintes termos: Zorá, Estaol, Irsemes, Salabim, Ajalon, Itla, Elon, Tímina, Ecrom, Elteque, Gibeton, Balate, Jeude, Beneberaque, Gad-Rimon, Merejarcom e Racom, e mais o território junto a Jope. O território da tribo de Dan era pequeno, por isso as tropas de Dan atacaram e conquistaram a cidade de Lesem. Os descendentes de Dan habitaram em Lesem, mudando seu nome para Dan em homenagem ao pai deles. Essas são as cidades com os seus povoados dados por herança à tribo de Dan, de acordo com seus grupos de famílias. Assim, as terras foram repartidas entre as tribos com as fronteiras demarcadas. O povo de Israel deu a Josué, filho de Num, uma parte especial como herança, como o Senhor tinha ordenado. Ele escolheu Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, e ali construiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os líderes das tribos de Israel repartiram por sorteio, na presença do Senhor, a entrada do tabernáculo em Siló. Com esses 7 sorteios, completou-se a distribuição das terras entre as 12 tribos. Josué, capítulo 20. Disse o Senhor a Josué: Diga ao povo de Israel que separe as cidades de refúgio conforme as instruções que dei a Moisés. Se alguém for culpado de matar alguma pessoa sem intenção, poderá fugir para uma destas cidades para ficar protegido dos parentes do morto. Eles podem querer matar o homicida por vingança. Quando o homicida involuntário fugir e chegar a uma cidade de refúgio, comparecerá diante do conselho que governa a cidade e explicará o que houve. O conselho terá o dever de deixar que ele entre na cidade e more ali. Se o vingador da vítima chegar ali, perseguindo aquela pessoa, a cidade não entregará o fugitivo, porque a morte foi acidental, sem haver briga entre eles e sem premeditação. Aquele que causou a morte acidental deverá ficar naquela cidade até ser julgado pelos juízes, e deverá morar ali até a morte do sumo sacerdote que estiver no exercício por ocasião do acidente. Depois, ele terá liberdade para voltar para casa, para a cidade de onde fugiu.
As cidades escolhidas como cidades de refúgio foram estas: Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali; Siquém, na região montanhosa de Efraim; Quiriate-Arba, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá. No lado leste do Rio Jordão, mais 3 cidades foram escolhidas com a mesma finalidade perto de Jericó: Bézer, no deserto do território de Ruben; Ramote, de Gileade, nas terras das tribos de Gade; e Golã, de Bazã, no território da tribo de Manassés. Estas cidades de refúgio serviam tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes nas terras de Israel. Todo aquele que matasse alguém por acidente tinha um lugar para escapar do vingador da vítima antes de se comparecer ao julgamento perante a Assembleia. Josué, capítulo 21. Então, os líderes da tribo de Levi foram até Siló, na terra de Canaã, para falar com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os líderes das outras tribos. Disseram eles: O Senhor instruiu por meio de Moisés que deveremos receber cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para o nosso gado. Assim, os israelitas deram aos levitas, da sua própria herança, as cidades recém-conquistadas com as suas pastagens. 13 delas tinham sido dadas antes às tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Estas foram dadas por sorteio sagrado para os sacerdotes da linhagem de Coate, de acordo com os grupos de famílias. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. As outras famílias de Coate receberam por sorteio 10 cidades dos territórios de Efraim, de Dan e da meia tribo de Manassés. As famílias de Gerson receberam 13 cidades selecionadas mediante sorteio na área de Bazã. Estas cidades foram dadas pelas tribos de Issacar, Asser, Naftali e pela meia tribo de Manassés. As famílias de Merari receberam por sorteio 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim, a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés foi obedecida e as cidades e pastagens foram dadas por sorteio. Das tribos de Judá e de Simeão foram dadas as seguintes cidades com suas pastagens aos descendentes de Arão, aos levitas, que pertenciam ao grupo de famílias de Coate, porque foram os primeiros a serem sorteados: Quiriate-Arba, que é Hebrom, com suas pastagens, na região montanhosa de Judá. Arba era antepassado de Enaque. Porém, os campos da cidade e os seus povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio para os acusados de homicídio involuntário, com suas pastagens; Líbina, com suas pastagens; Jatir, com suas pastagens; Estemoa, com suas pastagens; Olom, com suas pastagens; Aim, com suas pastagens; Jutá, com suas pastagens; Bet-Semes, com suas pastagens. Foram ao todo 9 cidades dessas 2 tribos. Da tribo de Benjamim receberam as seguintes cidades com suas pastagens: Gibeon, Geba, Anatote e Almon. Foram ao todo 4 cidades. Portanto, foram dadas 13 cidades com suas pastagens aos sacerdotes descendentes de Arão. Os outros grupos de famílias de Coate receberam da tribo de Efraim essas 4 cidades com suas pastagens. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, na região montanhosa de Efraim, Gezer, Quibzaim e Bet-Horon. Foram ao todo 4 cidades da tribo de Efraim. Da tribo de Dan receberam Euteque, Gibeton, Ajalon e Gate-Rimon com suas pastagens. Foram ao todo
4 cidades. Da meia tribo de Manassés, receberam as cidades de Taanaque e Gate-Rimon com suas pastagens. Assim, o total de cidades com suas pastagens, dadas aos outros grupos de famílias de Coate, foi 10. Os grupos de famílias levitas de Gerson receberam da metade da tribo de Manassés estas 2 cidades com suas pastagens próximas: Golã, em Bazã, cidade de refúgio do homicida involuntário, e Besterá. Foram ao todo 2 cidades. Da tribo de Issacar receberam Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim, com suas pastagens. Foram ao todo 4 cidades. Da tribo de Asser receberam Missal, Abdon, Reucate e Reobe, cada qual com suas pastagens. Foram ao todo 4 cidades. Da tribo de Naphtali receberam Quedes, na Galileia, cidade de refúgio do homicida involuntário, Ramote-Dor e Cartã, com suas pastagens. Foram ao todo 3 cidades. Assim, 3 cidades com suas pastagens foram dadas aos grupos de famílias de Gerson. Os levitas restantes, dos grupos de famílias de Merari, receberam as seguintes cidades. Da tribo de Zebulon, receberam Joquneão, Cardá, Dima e Nalau, com suas pastagens. Foram ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben, receberam Bezer, Jazá, Quedemote e Mefaate, com suas pastagens. Foram ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade, receberam Ramote, cidade de refúgio para o homicida involuntário em Gileade, Manaim, Esbom e Jazar, com suas pastagens. Foram ao todo 4 cidades. Deste modo, os levitas pertencentes aos grupos e famílias de Merari receberam ao todo 12 cidades com suas pastagens. O número total de cidades com suas pastagens dadas aos levitas como herança pelos filhos de Israel foi de 48 cidades. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim, o Senhor deu a Israel todas as terras que havia prometido sob juramento aos primeiros pais. Os israelitas invadiram e conquistaram as cidades e passaram a viver nelas. E o Senhor deu paz a Israel de todos os lados, como havia prometido aos seus antepassados. Não havia inimigo que pudesse levantar-se contra a nação israelita. O Senhor deu a Israel a vitória sobre todos os seus inimigos. Realizaram-se todas as coisas boas que o Senhor havia prometido à casa de Israel. Ele cumpriu as suas palavras em tudo.